Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho do que está escrito aqui. Fala de uma das mulheres improváveis. Talvez depois de Jezabel, a mais improvável. Disse-te enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a notícia se deu ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel a espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escura, eles saíram. Não sei para onde foram, e depois, após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porquanto temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também o que fizeste aos reis, aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Quando, enfim, depois de 400 anos, a promessa de Deus se cumpre, porque Deus tinha determinado aquele tempo, e Deus trabalha com plenitude de tempo. Deus, ele trabalha como um grande regente. Quando o regente está regendo seu coral, ele vira de costas para a plateia. Ele vai reger o seu coral, ele vai dar mais lento, assaz, ele dá todos os movimentos. Se a plateia gostar, gostou, não gostou, não tem problema, ele continua. Quando ele acabou, ele faz assim: está feito. Esse é Deus. Deus, desde a fundação do mundo, sabia o que ia fazer, porque ele sabe. Ele sabe. Deus levantou pessoas. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, deu a ele a terra, ele já tinha tudo preparado. Fez aliança com Abraão a respeito da terra. Abraão, bem sabes que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida numa terra estrangeira por 400 anos. Tu irás para os teus em ditosa velhice, mas eu trarei
a tua descendência a possuir a terra que hoje eu te dou, porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. Deus tinha 400 anos para os egípcios afligirem Israel, 400 anos para Israel sofrer, 400 anos para os amorreus decidirem se eles queriam mudar ou não. Nessa época, Deus vai preparando. E quando faltam 80 anos, Deus vai trazer o homem que vai ser pastor de Israel pelo deserto. Nós sabemos o que ele fez. O diabo, quando viu, botou no coração de Faraó matar todos os meninos, porque no meio daquela turma ia nascer um que ia tirar Israel do Egito. Faraó não duvidou, ordenou a matança de todo o menino judeu. O único que ele tinha que matar foi criado no colo dele. Deus não quer matar, mata. Agora, o que eu decidi, tu vais criar. Deus bota Moisés dentro do palácio, ele recebeu a melhor educação. Ele era um príncipe egípcio. Melhor educação. O homem sabia tudo. Porque Deus precisava de alguém. Ele ia escrever o Pentateuco. Então o faraó preparou. Mas meu Deus que orientou tudo. Quando chega a hora, Moisés mata o Egito, porque o coração dele estava tão voltado para o povo dele, que ele não aguentou, ele era violento, matou, assassinou, sim. Mas teve medo. Correu para o deserto. O que era? Ele tinha que ficar 40 anos no deserto, fazendo estágio, para ficar 40 anos no deserto. Nesses primeiros 40 anos, ele cuidou de um rebanho que não era seu, no deserto. Depois ele vai cuidar de outro rebanho que não é dele, no deserto. O ministério de Moisés foi no deserto, ele nunca pisou na terra prometida. Bem, enquanto isso, no meio desse caminho, Moisés já estava por lá, com o povo, com as ovelhas de Jetro, seu sogro, e Deus então traz no ventre de uma mulher lá em Jericó, uma garota, que Deus tinha separado desde a fundação do mundo para abrir a porta da terra prometida. Quem abriu as portas da terra prometida para Israel foi uma mulher. Foi ela que entregou a chave, a palavra. Ela deu tudo o que sabia. Esta mulher, se sabe o nome dela, Raabe. No plano de Deus, no tempo dela, ela era uma prostituta. Ela era mulher, se tornou prostituta. Aí você diz, para a glória de Deus, sim, por que não? Quando Deus quer, Ele usa o diabo para fazer o trabalho sujo. Porque Deus não faz. Usa. Ele usa uma jumenta. Ele usa a mim. Ele faz o que tem que fazer. Esta mulher está no prostíbulo. Nunca vai me dizer que uma prostituta naquela época ou hoje é gente diferente. Prostituta é prostituta. Meretriz é meretriz. Só que essa aqui não era apenas uma prostituta, ela era a dona do prostíbulo. Está vendo? Autoridade no prostíbulo, mas autoridade. Qual a posição de Raabe? Uma mulher ferida, solitária, que ninguém queria por perto. Qual é o marido que quer que sua esposa tenha como uma amiga uma prostituta? Qual é o pai, qual é a mãe que querem ter uma vida prostituta? Ninguém quer por perto. Ela era separada. Sem marido, sem filhos, sem amigos, sem respeito, sem ninguém. Só uma ferida.
E quantas vezes essa mulher se questionou se não havia um poder superior que olhasse para ela? Porque ela conhecia Baal, mas Baal não era acessível, porque Baal era Deus que ajudava os ricos. Tinha que ter oferta de ouro, de prata, ela não tinha. Então ela era impossível obter alguma coisa do Deus Baal. Naquela época, o comércio era feito no lombo do burro, ou por aqueles barcos dos canais do Nilo, que iam para a terra prometida, que iam para Canaã. Aqueles homens que vendiam, vocês sabem, árabes e judeus são comerciantes desde o início. E eles comerciavam, eles compravam aqui e vendiam aqui. Compra na Sulanca, vende em Recife, compra em Recife, vende no Rio. E assim eles iam. Só que não tinha avião, não tinha ônibus. Era muito difícil. Agora, como chegavam as notícias? Vocês imaginam como era? A notícia só chegava passada verbalmente. Mas se uma pessoa viu uma coisa acontecer no Cairo, até essa notícia chegar em Jericó, demorava muito tempo, às vezes meses. Esses homens que saíam para comprar e vender, eles saíam desta cidade, compravam aqui, vendiam ali, compravam ali, vendiam lá, até que eles retornassem para casa com o dinheiro para a família. Demorava muito tempo. Então esses homens, de qualquer forma, na solidão da vida deles, do ganha-pão, que era bem mais difícil, eles tinham points, como dizemos hoje, fica mais elegante, para não dizer prostíbulo. Era o point deles. Eles sempre sabiam onde estava a casa das prostitutas, mas a casa não era apenas o lugar que a gente pensa para fazer sexo. Não, eu não estava lá. Mas é o lugar onde eles conversavam. Eles encontravam outros caixeiros viajantes. E eles diziam o que estava passando, como é que estava a venda lá, qual o produto mais fácil de vender, como é que se compra, onde que se vai, o que está acontecendo. Eles eram os condutores da notícia do momento. Eles eram homens escolhidos para aquela época. Eram eles que carregavam fofoca. Esta mulher, Raabe, ela era dona da casa. Ela ficava ouvindo tudo que os homens conversavam. Ela estava no lugar certo. Deus fez a boca da mulher para carregar a notícia. Raabe tinha que saber. Ela sabia que o Egito, que era a nação mais charmosa daquela época, os mais ricos, os egípcios eram muito arrogantes. Eles escravizavam uma nação que trabalhava para eles. Eles enriqueceram. Quando você vai hoje ao Cairo, você vê a obra de Safenate Panéias, que era José, você vê como o Egito sobreviveu, cresceu, brilhou, por causa do trabalho de José. Até hoje está lá um poema, não é? Só se fala Safenate Panéias. É José, filho de Jacó. Esse povo que estava lá, chamado hebreu, os hebreus, porque vem de Hebe, eles contavam uma história, que eles tinham um Deus, um só, que era todo poderoso,
e que esse Deus iria tirá-los do Egito, das garras de Faraó, e iria levá-los para Canaã e ia dar para eles toda a terra de Canaã. Todo mundo ria. Ninguém acreditava, sabe por quê? Deus que é Deus, deixa seu povo na miséria, na escravidão, na dor. Deus bom, eram os deuses do Egito. Olha o povo do Egito como era rico. Olha o povo do Egito como tinha escravos. Olha o Egito como progredia. Deuses eram os deuses do Egito. Então, essa história, todo mundo ria dos hebreus. E essa história era a lenda deles. E os homens sempre vinham, chegavam ali e comentavam sobre os judeus, porque eles olhavam para o Egito como já se olhou mais para os Estados Unidos hoje. Todas as nações com inveja, querendo ir para lá, querendo ver, traz as coisas de lá, porque tem o brilho americano, do sonho americano. Naquela época era o Egito. Um dia chegou lá um homem e disse assim: vocês estão sabendo o que está acontecendo no Egito? O que foi? Sabe aquele povo que mora lá, que diz que Deus vai dar para eles essa terra aqui? Eu estava lá, eu vi. Diz que o Deus deles se levantou poderoso, chamou um homem e mandou dizer a Faraó que deixasse o povo sair. Faraó riu. Mas esse Deus deles fez algumas coisas. Ele transformou a água do Nilo em sangue. Morreu tudo quando foi peixe. Ouvi dizer que aconteceu isso. Vou falar para vocês. Ela ouviu. Ela guardou. O quê? Deus que se levanta a favor de escravo? Tocou no Nilo? Eu, hein? Quando Deus chamou Moisés, ele disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Você vai observar, cada praga que veio, era Deus destruindo um Deus. O primeiro Deus que Deus vai executar julgamento é exatamente o Deus Nilo, porque o Nilo era adorado como Deus. Transformou a água em sangue, morreu tudo quanto foi peixe, cheirava mal. Outra praga que Deus traz é sobre a deusa Requete. A deusa Requete é uma rã. Então, quando Deus manda a praga das rãs, ele estava exercendo juízo contra a Requete. Quando vem a praga dos gafanhotos, é Deus exercendo julgamento sobre o Deus Tote, que é o Deus que é gafanhoto. Quando Deus manda a praga das moscas, Deus estava exercendo juízo sobre Baal-Zebub, que é o senhor das moscas e dos mosquitos. Quando Deus deixa por último a praga sobre o grande Deus Osíris, que é o sol. Eles adoravam Osíris. Deus apagou o sol. E agora? Cadê que o sol brilha no Egito? Então, cada praga era um Deus. Você vai por aí, são várias pragas, não é sobre isso que a gente está pregando. Eu só estou querendo entrar com vocês no quadro da época.
Cada coisa que acontecia no Egito, você viu o que aconteceu? Aconteceu isso. Como foi assim? Passa para outra cidade. Aconteceu até que chegava em Jericó, na casa de Raabe. Raabe ficava ouvindo. Pouco a pouco, ela começou a admirar esse Deus. Que Deus é esse? Que está destruindo o Egito. Mas os egípcios são tão ricos. Que Deus é esse que se importa com o escravo? Eu estou acostumada com deuses que eles ajudam quem tem ouro, quem tem prata, quem tem poder. Mas que Deus é esse que se importa com escravo, com gente pobre? Que Deus é esse? Que Deus diferente? Se esse Deus se importa com pessoas assim, bem que Ele pode se importar comigo. Quem sabe se eu me oferecer? E as notícias sobre o que Deus estava fazendo no Egito chegavam a Raabe, e dali em diante ela ficava esperando que chegasse alguém para contar mais alguma coisa que o Deus dos hebreus estava fazendo. Foi despertado no coração dela uma admiração tão grande por esse Deus. E a admiração foi se transformando em amor. E o amor foi se transformando no desejo de pertencer. Não é assim? O cerne do amor é a admiração. Ela começou a admirar o Deus pela notícia que ela ouvia sobre ele. Quem que trazia a notícia sobre Deus? Os cacheiros viajantes que frequentavam o prostíbulo. Qual era o lugar onde as maravilhas de Deus eram anunciadas? Dentro do prostíbulo. Quem estava se convertendo? A dona do prostíbulo. Esse é o quadro. Deus separou Raabe para ser usada naquela época. Daqui a pouco, ela ouviu de praga por praga que veio. Ela já queria ser de Israel, ela queria esse Deus para ela. Quando chegou alguém lá e disse: está sabendo o que aconteceu? O que foi? Lá no Egito, que foi? O Egito teve que soltar. Israel saiu todo de lá. O povo hebreu saiu todo de lá. Saiu como saiu. Houve praga, mataram o Deus deles. Matou todos os primogênitos do Egito, entre homens e animais. O faraó teve que expulsá-los de lá. Ela queria correr e se entregar a esse Deus. Ela queria gritar por esse Deus, nem sabia o nome dele. Aí, depois de um tempo, vem alguém e diz assim: está sabendo? Não está sabendo da maior não? O que foi? O Deus dos hebreus abriu, fez um caminho no mar para o povo atravessar, porque eles estavam em Pirrairote, e de Pirrairote não tem saída. Pirrairote significa montanhas intransponíveis. Então, como não tinha por onde passar, Deus abriu o mar, o povo dele atravessou. O outro chega: tem melhor. O Egito, que não tem mais rebanho, não tem mais primogênito para se assentar ao trono, não tem mais plantações, não tem exército. O exército do faraó morreu todo dentro do mar, que se fechou em cima deles. Essa mulher, ela não imaginava. Ela deve ter dado um grito de alegria: Raabe, eles vêm para cá tomar conta da nossa terra. Glória a Deus, que tome. Mas que esse Deus chegue aqui. Ela queria,
O coração dela clamava por esse Deus. A vida dela era uma expectativa pela chegada do povo de Deus. O coração dela ardia, queimava de desejo por esse Deus. Começa a surgir uma vida, uma busca, uma expectativa, um desejo por esse Deus. Alguém chega e diz: ei, está sabendo? O povo está vendo. Arrebentaram com Seom e Og, rei dos amorreus. Estão chegando aqui. Ela não aguentava mais. Para esperar, ela queria ver esse povo. Ela queria se unir. Sem perceber, ela já tinha mudado de partido. Que aquilo não era uma religião, era um partido. Ela estava aflita para ver o povo de Deus chegar e tomar aquela terra que eles tanto cantaram que Deus ia dar para eles. Chegam 2 homens espias da terra. O pobre do general Josué me manda 2 espias, 2 homens de confiança. Olha o que a Bíblia diz. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, e disse para eles: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta e pousaram ali. Porque eles não foram olhar a terra, foram para o prostíbulo. Os 2 soldados de Josué, coitado de Josué, se não é Deus, foram para o lugar certo. Eles podiam andar a terra do jeito que fosse, eles não saberiam da informação. Mas na casa de Raabe estava a informação. E quando eles entram lá, ela percebeu que eram eles, um só coração, uma só adoração, um só Deus. Aí ela os abraçou. A mãe se derramou, a proteção veio. Eu vou parar um pouquinho para falar disso para vocês. Quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher de modo diferente. Não pegou barro bruto, não. Ele pegou o material que já estava pronto no homem. E Ele colocou algumas coisas na mulher. Ele botou no seu ventre um berço, que nós chamamos de útero. Quando Deus criou o sexo, Ele criou o sexo para procriação. Antes do pecado, o que veio sobre o sexo com o pecado foi a libido. Foi a deturpação, a deterioração do sexo. Você acha o quê? Que quando Deus fala lá em Levítico, olhe bem, quando Deus diz assim, lá em Levítico, no capítulo 18, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Você sabe o que é Moloque? É o Deus que aceita como oferta sacrifícios de criança. Por isso não se deve chamar menino de Moleque, porque Moleque é oferta a Moloque. Quando você chama alguém de moleque, lá na minha cidade a gente chama molequinho, moleque, criança. Às vezes a gente chama de moleque um homem sem caráter, mas na raiz moleque é oferta a Moloque. Na tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Olhe bem, Deus está dizendo para Israel: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com eles, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas
se contaminaram as nações que eu lanço de diante de mim. Deus avisou, porque ele sabia que o homem no pecado vai fazer sexo com animais. Zoomania. Vai fazer sexo no mesmo sexo. Ele sabia, porque o homem no pecado faz isso. Ele diz que homem nenhum deve fazer isso, mulher nenhuma deve fazer isso. Ora, quando nós estudamos as taras, eu peço licença para dizer que entre a minha formação também fiz psicologia, e o meu doutorado é em psicologia. E quando nós estudamos as taras, tem homem que só sente o prazer com a mulher se ela estiver menstruada. Outro só sente prazer com a mulher se ela estiver grávida. Outro só sente prazer com a mulher se ela estiver morta. É necrofilia. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso alastrou na Itália principalmente. Desenterravam as mortas para fazer sexo. Isso é abominação. Mas Deus sabia que o homem no pecado ia fazer isso. Como que Deus fez o seu corpo? Nós estamos falando de uma meretriz. Quando Deus fez o seu corpo, minha irmã, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque isso é tão pouco anunciado e ensinado na igreja, eu não sei por quê. Lá no seu corpo, lá dentro do canal vaginal, lá dentro, ele colocou uma membrana que nós chamamos ímen. O seu dedo não alcança lá. Mas lá é um lugar que fecha a entrada para o útero. Sabe quando você vai inaugurar um prédio, um condomínio? Alguém põe uma fita e na hora, ou você corta com uma tesoura, está inaugurado, ou você desfaz o laço. Está aberto, está inaugurado. Agora pode entrar à vontade. Deus botou uma fita de inauguração no corpo de uma mulher. Ele não estava brincando. Ele não estava brincando. Deus é sério e é santo. Quando você casa, o seu marido que jurou fidelidade, ele lhe toma para ser esposa dele, o corpo dele penetra nesse canal e vai, porque tem o tamanho que foi Deus que fez para penetrar além desse véu, além do ímen. Quando ele penetra, o ímen se rompe. O sangue daquela mulher banha o corpo do marido. Ali é instalada uma aliança de sangue. De fato, sem derramamento de sangue não há aliança. Ali está estabelecida uma aliança de sangue. Pode nunca ter filhos, mas a aliança é com marido e mulher. Quando um dos dois morrerem, a aliança está desfeita. E aí vem um clamor aqui. E eu? Que fiquei sem a virgindade antes do casamento. E eu? Que estou num segundo casamento. E aí como é que eu fico? Você acha que você sabe disso e Deus não sabe? E quando ele lhe chamou, ele não sabia disso tudo? Deus não veio aqui na terra buscar santos. Ele veio para salvar quem estava perdido. Ele veio para nos resgatar, porque se ele viesse para nos perder o tempo, porque todos nós estávamos perdidos. Deus estabeleceu conosco uma aliança. E nessa aliança, o sangue que vale é o sangue do Filho de Deus.
E ele estabeleceu o modo que é o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Não importa a prostituição do passado, o roubo, a violência, o aborto, o que for. O fato é que quando você se rende a Jesus, Ele transporta você para outro reino. Você não percebe, mas no reino do Espírito todos saberão. Eu não queria entrar por aí, mas eu tenho que entrar. Eu recebi uma ordem aqui. Eu não sei que horas eu vou acabar, porque eu fiz um programa, parece que o Espírito tem outro. Lá, no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, Jesus Cristo diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas o que é isso? Jesus Cristo é incendiário? É ele que diz, pode ler aí. Lucas 12, 49. João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João Batista tomava as pessoas, batizava, porque batizar é imergir. Ele imergia as pessoas na água do Jordão. Quando a pessoa saía dali, a água ia descendo, onde ela passava, ia molhando. Daqui a pouco ela estava seca. Jesus Cristo vem para batizar, não na água, no fogo. Ele imerge você no fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha apontando para o alto. É aí que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3: se sois do alto, pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado adiante, à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados com Ele. Jesus Cristo vem, você se rende a Ele, você reconhece, você quer. Existe um clamor. Você ouviu uma palavra, aquela palavra rasgou alguma coisa lá dentro, você agoniza. E agora? Você quer. Para onde foi a lei divina da pureza? Olha, naquele momento que você se rende a Ele, é uma vitória dos céus. Você ainda está todo emporcalhado, mas Ele toma você, lava no sangue dele, leva para o Pai. O Pai registra você como filha, escreve o seu nome no livro da vida e carimba você com um selo indelével, espiritual, eterno. Ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Não há pecado que desfaça o que Deus fez. Acusador é uma palavra que no grego significa Satã. Ele vai acusar. Aconteceu nada, é ilusão sua, é da sua cabeça, não dá certo. Viu que você caiu de novo? É porque você não foi aceita. Porque se fosse filha de Deus, não estava fazendo isso. Eu tenho que dizer: arreda, Satanás, vá de reto. Porque se ele está tão empenhado em você, é porque ele sabe que já perdeu a parada.
o que vai acontecer? O que é que o fogo faz? Você já viu um balão? Faz um balão bem bonito. Na boca você põe uma bucha imersa no material inflamável. Vai lá para cima da laje, aquela opção de homem, porque é homem que gosta de fazer isso. Eles são meninos a vida toda, menino que faz pipa, eles crescem fazendo balão. E quando chega lá, aquela opção de homem. E aí eles seguram o balão. Quando o balão está em pé, eles abrem. Aqui na boca do balão tem uma bucha. Eles tocam fogo. Aí eles seguram. Aí eles vão segurando. O balão vai enchendo de ar quente. Daqui a pouco eles vão soltando. O balão vai subindo. O balão vai subindo. O balão vai subindo. O balão vai subindo. Por quê? Porque o fogo faz com que o balão fique leve. Sabe o nosso planeta, essa bola gigantesca? Como que essa bola gigantesca fica no ar? Porque Deus, o Criador, criou várias camadas em volta dessa bola. Várias. Não tem a ecosfera? Pelo menos essa. O que foi que eu fiz com a ecosfera? No centro do planeta Terra tem uma camada chamada pirosfera. É uma camada de fogo. Essa camada de fogo no centro da Terra faz com que a Terra flutue no ar. Torna a Terra mais leve. Por isso ela fica no ar. Eu gosto de contar uma experiência que eu tive que me ensinou muito. Eu morava no Iraque. Meu marido trabalhava na Petrobras. Começou a guerra Irã-Iraque no dia 22 de setembro. Nós ficamos até o dia 25. Debaixo de bombardeio. Os aviões vinham com bomba para soltar sobre o Iraque. Eles vinham do Irã. É só atravessar o rio Chatalarab para alcançar os tanques de navio petroleiro. No dia que nós conseguimos sair, às 11 e pouca do Iraque, fugindo para o Kuwait, tinha por uma bomba que caiu perto da nossa casa. A comida na mesa se derramou toda, as janelas quebraram. Porque bombardeio é bombardeio. Veio o avião do Irã para soltar uma bomba no Iraque. O radar do Iraque percebe a vida do avião. Como que ele anuncia? Uma sirene. É a sirene do radar. Parece sirene de ambulância. Quando toca aquela sirene, todo mundo fica apavorado porque está vindo bombardeio. O radar anunciou. Só que o radar vai mais rápido do que o avião para encontrar o avião antes dele soltar a bomba. Quando o radar encontra o avião, ele explode o avião no ar. A gente ouve aquela explosão e pensa, graças a Deus, esse é um a menos. Nós saímos do Iraque. O Brasil tinha que deixar pelo menos 3 gerentes, porque senão o Iraque parava o fornecimento de petróleo para o Brasil. Um dos gerentes que ficou foi meu marido. E eu vinha com meus 2 filhos. Quando nós chegamos no meio do deserto, saindo do Iraque, era mais ou menos 11h30 da noite, por aí. Ouvimos o radar. Todo mundo tremia, silêncio, silêncio. E eu pensando, as minhas crianças assim em mim. O Glenn era pequeno, a Érica tinha 5 anos mais velho do que o Glenn. Eu pensava no marido lá. Qual é a mãe que quer ver seu filho chorar a morte do pai? A maior dor de uma viúva é ver seus filhos chorarem a morte do pai. Depois
depois ela vai chorar a viuvez. Ela sente primeiro a dor do filho. E eu estava com meus filhos ali tremendo, chorando baixinho, porque o pai estava lá. Nisso, nós ouvimos a sirene do radar, nós vimos, em pleno deserto, quase meia-noite, o radar encontrar o avião antes que ele soltasse a bomba. Houve uma explosão gigantesca. Aquelas 11h30 virou como se fosse meio-dia na praia. Eu pensava que era estilhaço de avião, não é. São gotas de combustível do avião, pegando fogo, que encheram, cobriram o deserto de Abadã. Pareciam milhares e milhares de estrelas. E aquela bola de fogo parou no ar. Parou. Eu tenho impressão que parou 2, 3 horas, não. Aquele avião, aquela fuselagem toda, pegando fogo, parou. Fogo. Segurou a fuselagem no ar. Depois, pouco a pouco, aquelas estrelinhas foram apagando. E o avião foi apagando. E começou a descer, balançando, como se fosse uma folha seca no ar. Fogo. O fogo atrai as coisas da terra para o céu. O fogo torna as coisas mais leves. O batismo de Jesus é o batismo de fogo. Como isso se processa? Quando você se rende a Jesus Cristo, você recebe a vida, porque você estava morto. Você não percebe. Tem pessoas que na hora param de fumar, outras param de beber, outras param de prostituir, tem umas que continuam. Você sabe, um prédio, quando ele como que se diz? Implodido, os engenheiros botam várias bananas de dinamite e tudo, chega na hora, pá, implode o prédio, a estrutura toda vem abaixo. Mas tem umas vigas resistentes que ficam em pé. Depois que acabou a poeirada, os engenheiros vão lá e colocam outras bananas de dinamite para dar uma implosão secundária, para que traga abaixo aquelas vigas. Na nossa vida, existem áreas de resistência do pecado. Nem tudo vai embora visivelmente na conversão. Nós já somos filhos de Deus, mas existem em nós tendências e inclinações que vieram pelo pecado. Nós temos hábitos que são uma segunda natureza. Agora nos é dado o Espírito que vai avisando: ei, você é filho de Deus, não pode fazer isso. Tal e tal coisa vai sendo mudada, e você vai. Uma mulher me disse: irmã, eu já fiz de tudo, eu já me rendi a Jesus Cristo, me ofereci de tudo. Irmã, eu continuo com mau pensamento e mau desejo. Eu disse: por que está assim, tão agoniada? É que eu não quero. Quando você desfilava quase pelada na Portela, se achava o máximo, peladona, em cima do carro alegórico, rindo, tirando fotos, saindo em capa de revista. E agora isso lhe entristece. Eu disse: por quê? Isso é prova que o Espírito Santo está aí trabalhando. Porque antes, quando não tinha Espírito Santo, você era o máximo no pecado. Agora você se aborrece. É o Espírito que está aí dentro exatamente para isso. Para junto com você trabalhar a santificação. Agora vamos o que eu quero dizer. Ele lhe batiza no fogo. Ele vai trazendo você
do mundo. Para fora do mundo. Não é fora do planeta Terra. Ele vai tirando você do mundo. Depois de um ano você diz, mas eu adorava fazer aquilo. E agora, o Espírito foi tirando. O fogo foi arrebatando você do mundo. Você ainda está no mundo. Como Israel ainda estava no Egito, mas não era mais do Egito. Entendeu? Agora vamos voltar ao nosso assunto, que é Raabe, para eu dizer. Quanto à prostituição, quanto à impureza, e tudo o que aconteceu para trás, você chega para Jesus toda lenhada, casamento desfeito, desfez casamento dos outros, e isso e aquilo, não é culpa minha, você fez. Deus pergunta para Eva, o que é isto que tu fizeste? Mas foi ele que quis. Você permitiu. Você aceitou. Tanto aceitou que fez escondido. Vamos parar. O que nós não podemos é chegar diante de Deus para justificar o nosso pecado. Mas o que é que eu faço? Deixa Jesus fazer. Vá, ele diga. Senhor, não diga para Jesus, o Senhor sabe o que eu fiz. Não, Senhor, eu fiz isso. Eu não sabia profundamente que isso lhe ofendia, mas eu sabia que estava errado. E agora, que eu creio que o Senhor morreu por mim lá na cruz, eu quero que o Senhor tome conta disso. É a única coisa que eu tenho para lhe oferecer, essa podridão. Mas, Senhor, eu tenho compromissos. Eu tenho um marido que está no terceiro casamento comigo, que não é casamento. Filhos e filhos para trás. Eu estraguei o casamento de fulano, que eu queria ser melhor do que a mulher dele. Eu era mais jovem, mais bonito, uma Raquelzinha da vida. E agora? Seja uma mulher. Sente com Jesus, conta para ele a sua história e diga agora. Eu sou a prostituta que o Senhor veio comprar com seu sangue. E eu quero me render ao Senhor, fazer a sua vontade. Eu não mereço, o Senhor não me merece, eu não lhe mereço, mas o Pai decidiu, através do Senhor, me fazer filha dele. Conte para ele a sua história. Diga para ele o que aconteceu. O arrependimento anula o pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Mas agora o que eu vou fazer, irmão? Eu vou deixar o marido que eu tomei da outra, ou das outras. Eu já tenho filho com ele, vai fazer mais uma burrice. Já não chega o que fez? Confessa. Pede perdão. Diga para Jesus Cristo. E Ele assume você. Nenhuma culpa. A Bíblia diz muito mais. O sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo. Outro assunto, porque nós estamos falando sobre a prostituta. Existe uma lei de Deus chamada a lei divina da pureza. Você casou virgem, mas durante o namoro e o noivado, você fez e aconteceu. Só disse, não, aqui não, que eu quero casar virgem. E você tinha medo de engravidar. Mas você fez toda a impureza. Você gostava. Você gostava. Você gostava. E agora
Você diz, ó, fulano, a gente tem que dar um jeito. Nós somos do louvor da igreja. A gente tem que dar um jeito da nossa vida, acabar com esse pecado. Então o que é que a gente faz? Vamos casar para acabar com o pecado. E ele que está louco para chegar aos finalmente, vamos ao pastor. O pastor é louco para casar. Se ele pudesse, ele casava todo mundo para fazer famílias na igreja. O pastor fica na alegria, prepara o casamento. Casalzinho entra santo na igreja. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faz-o transbordar. Ajuda, filha de Deus. Casa, o pastor se emociona, as famílias se emocionam. Partem os dois para a lua de mel depressa. Chega no hotel e diz, opa, agora pode tudo! É? E a impureza cometida durante o namoro e noivado, para onde foram? Pecado não se anula com casamento. Pecado se anula com arrependimento. Você vai para o casamento deixando um rombo chamado imoralidade sexual. No domínio do diabo, ele tem autoridade. Passa o primeiro ano, o segundo, começa a ter problema na área sexual. Castas de demônios de sexualidade podem entrar aí. Você não fechou a porta. Deus deixou o escape, que é o arrependimento, você não usou. É preciso que você chegue para Deus. Senhor, eu casei, mas eu cometi pecado. Eu te ofendi. Eu entrei na ofensa quando ainda estava solteiro. Conta para ele. Anuncia tudo, abre o coração. Jesus diz tu. Ele diz, quando vocês estiverem juntos, digam Pai Nosso. Mas você sozinho, entre no seu quarto, feche a porta, o assunto é confidencial. Ore ao seu Pai em secreto, de voz baixa. E o seu Pai, que lhe ouve em secreto, lhe recompensará. Você é pecador, está confessando os pecados, mas o Pai ainda é Deus, é Jesus que está falando. Eu estou dizendo isso para vocês, porque me preocupa. Essa questão de pecado, nós vivemos num momento tão absolutamente decadente, que o mundo que é caído, ele vai caindo cada vez mais. Paulo, no primeiro século, nos pediu, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não vos conformeis, não andem de acordo, de mãos dadas com este mundo, com este século. Pelo contrário, faça o caminho oposto, sede transfigurados pela renovação da vossa mente, para que possais saber qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar. Quando entra o pecado, porque o homem é desconectado de Deus, da fonte da santidade, da pureza, do amor. E surgem pecados e pessoas que vivem do pecado. Só que vai piorando. Piorando. Hoje nós vivemos um momento em que sexo com animal é aplaudido, e a depender do governo que vem para o Brasil, nós vamos ver isso estabelecido como lei. Se não orarmos, e tudo aquilo que contraria a lei de Deus, no Canadá, já está nas portas de ser, tirar da Bíblia
Não vai tirar a Bíblia da Bíblia. Todo livro que fala contra o pecado. Há algum tempo. Então, nós estamos no limite. O mundo é caído. Todo este mundo é caído e ele vai caindo cada vez mais. E se nós nos alinharmos a ele, vamos caindo também. Nós vamos nos adaptando. Adaptando. Eu gosto de dar exemplo de uma rã. Você vai matar uma rã? Vou matar a rã. Bota uma panela de água, quando está fervendo, joga a rã lá. A rã bate e pula. Quer matar a rã? Quer que ela morra? Bota numa panela de água fria. Bota no fogo brando. Acende. Aí a rãzinha começa a esquecer, ela vai espalhando as perninhas. Ei, coisa boa, igual de meia debaixo de um chuveiro quente, em dia de frio. Ei, coisa boa, louvo a Deus, agradeço pela eletricidade e tudo. A alegria de ter aquela aguinha é tão bom. É a rãzinha. Ela vai, e ela vai, está tão confortável, que daqui a pouco dá um soninho. E ela dorme. Nunca mais acorda. Como é que ela morreu? Por adaptação. Nós vamos nos adaptando. Nós vamos achando que tudo é normal. Que é assim que deve ser. Eu não vou ser um ET. Eu não quero ser um ET. Cuidado. Você é chamado à santidade. O arrependimento, ele vem através de palavras. Quando você vê no livro do profeta Oséias, Israel já estava condenada, já tinha julgado, já tinha sentença, mas a sentença não tinha sido aplicada. Nesta hora, o profeta Oséias grita: volta, ó Israel, para o teu Senhor, porque pelos teus muitos pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e dizei. Eles tinham que dizer o que eles tinham feito. Não é dizer o que a Assíria fez com eles, mas o desejo que eles tiveram pela cavalaria da Assíria. Eles tiveram que dizer o que eles fizeram. No filho pródigo é parábola. Jesus fala as palavras de arrependimento. O menino caindo em si diz: levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi: o quê? O que é que eu fiz? Pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno. Tem que dizer. Esse negócio de pecou e diz: ó, deixa para lá, esquece isso, né? Tem que dizer. Você fez. Então é melhor chegar no cantinho. Dever de casa para você, minha filha. Essa semana, procura um momento da sua intimidade com Deus. Desliga esse mafioso desse celular. E conversa com teu pai sobre tudo que aconteceu. E ele vai jogar no mar do esquecimento. Começa a viver vida nova. Mas eu fiz e aconteceu. Vá, está lá na cruz. Acabou. Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo pagou. E ele veio para os pecadores. Nós vemos como o divórcio tem uns 3 ou 4 anos, eu acho, que o maior número de divórcios nos Estados Unidos foi entre os crentes. Será que Deus está agradado disso? Quando você lê o livro do profeta Malaquias, você vê o que estava acontecendo. Aquele Deus é o mesmo Deus de hoje. Mesmo Deus de hoje. Quando eu era pequena, eu ouvia dizer que eu sou fruto do pecado. Porque meu pai traiu a mulher dele, andou com a minha mãe e ela engravidou. Mulher esquece que é só mulher que engravida.
Como é que ele ia esconder? Ele, a única família negra era do meu pai, minha mãe era branca, dos olhos verdes. Nasci eu assim, dizendo, ei, foi ele. Olha para mim. E eu sou fruto do pecado. Deus me trouxe ali. E me vem porque é hora, vamos embora. Nessa confusão, o senhor aqui mesmo, olha para mim, eu vou dar jeito nisso. Me trouxe. Não existe. Pecado de um não é transferido para o outro. Você não paga pelo pecado de ninguém. Você não vai pagar. Não é porque sua mãe foi prostituta que você vai ser. Não é porque seu pai era macumbeiro que você vai ser. A gente trata muito dessas coisas quando fala sobre batalha espiritual. Vou dar um congresso agora. Batalha espiritual. Eu não gosto de fazer propaganda minha, porque eu não ganho dinheiro com isso, eu não faço. Mas tem um estudo meu que ajuda em batalha espiritual. Porque às vezes as pessoas pensam que batalha espiritual é expulsar demônio. Se fosse fácil, vai o nome de Jesus e acabou. Mas isso que fica na nossa mente. Minhas irmãs, tudo que Deus quer é perdoar. O grande problema nosso de anunciar o evangelho é que nós anunciamos um Deus tão brabo que quer condenar. Levantamos ibope para o diabo e para o inferno. Deus entregou o seu próprio filho na cruz porque Ele quer te perdoar e a mim também. A Bíblia diz, quem fala isso é o Senhor Jesus. Ele diz, lá em Lucas 15, olha, há mais festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ora, meus irmãos, se a festa é diante dos anjos, quem é que faz a festa? Não são os anjos, é o próprio Deus. O pecador se arrepende na terra e Deus, por quê? Porque o que Ele quer é perdoar. Deus não quer que ninguém se perca. Então volte para Deus. Converse com Ele. Entregue de vez. E fique livre de toda e qualquer acusação que vier na sua mente. Tá? Fique livre. O diabo vai usar a língua de muitas pessoas para lhe acusar. Você só diz, arreda Satanás. Vai te virar com o meu senhor que já morreu por causa disso. Te vira com ele. Não é mais comigo, não. Vai para lá, ó invejoso perdedor. Já era. Raabe. Vamos voltar para a prostituta. Agora o coração dela fervia pelo Deus de Israel. Estava apaixonado. Por quê? Ouvindo notícias das maravilhas que Deus fez por um povo que não podia dar nada para ele. A fé vem pelo ouvir, minhas irmãs. E ouvir a palavra de Deus. Proclame as maravilhas do que Deus tem feito na sua vida. Diga quem é o seu Deus. Quando eu vi essa menina hoje gritando, Maranata, Cristo, Filho, Alfa, Ômega. Quando você começou a proclamar isso, antes você proclamava o quê? Tudo que era contrário. Deus a arrebatou, o lixificou, colocou na boca dessa menina um cântico de louvor. E hoje você vê ela dirigindo a igreja de Jesus, diante do trono do Pai, dizendo para ele, vem. É esse grito que ele quer, de liberdade, de alegria. E foi isso que ele botou no coração de Raabe. Não importa qual seja o coração. Raabe, prostituta, assassina,
safada, violenta, mentirosa. É o mesmo pecado. Não tem pecado maior, não tem pecado menor. Se apaixonou. Quando os espias batem lá, ela olhou para eles. O ventre se encheu. Os seios produziram leite. A mãe ressuscitou. Para a mãe, para abrir as portas, ela tinha uma chave, ela protegeu. Ela não os protegeu porque eles eram judeus, mas por causa do Deus deles. Ela os cobriu, ela não sabia que ela estava botando a cabeça dela na guilhotina. Ela traiu o povo dela por causa do povo de Israel. Mentiu, escondeu, trapaceou. Eram as armas que ela tinha. Mas ela tinha um grito no coração. Como é que Deus coloca um negócio desse no coração de uma mulher daquela? Como nós somos preconceituosos. Eu me lembro de uma vez que eu estava esperando o pastor que mandou eu ficar num determinado lugar junto com a Kay, uma missionária judia inglesa. Kay não falava num tostão de português. E ele mandou ficar num lugar certo ali na estação Tietê, em São Paulo. Eu cheguei lá, sentei com ela, Kay começou a conversar. E eu estava conversando com ela. Inglês para mim é uma língua natural, porque desde pequena, papai não falava português com a gente. Então, inglês para mim é a minha língua materna, a primeira Bíblia que eu li, e tudo flui assim. Nós estávamos conversando. Tinha um senhor assim perto, que era muito linda. Ela era branquinha, cabelinho louro, encaracolado. E ela tinha os olhinhos verdes. Linda, linda, linda. E ela estava falando comigo. Nós estávamos conversando. Aquele homem estava ali e ele estava prestando atenção na nossa conversa. Eu não me manquei. Eu sou um pouco autista. Eu não percebo bem o que está passando por perto. Aí, ele disse para mim assim, desculpe eu lhe perguntar. Mas como é que a senhora é brasileira? Eu vi a senhora falando com o homem ali, eu disse, pois é, falei. Como é que a senhora fala esse inglês assim? Aquele homem, na cabeça dele, para falar inglês, tinha que ser branco, louro, dos olhos azuis. Ele não se incomodou que a Kay falava inglês, mas eu olhei para ele e tive pena dele. Eu disse para ele, é que lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, África do Sul, Austrália e tudo mais, todos os negros falam inglês. Você já pensou? Nós somos preconceituosos. Somos. Quer dizer, por sou negra eu não posso falar outra língua. Porque sou gorda eu não posso fazer balé. Ela fazia balé quando era menina e era um bujãozinho. Olha como ficou linda. O balé ajudou. O balé ajudou, não foi? Não foi, foi sim. O que eu quero dizer para vocês é que Deus estava usando Raabe. Deus estava trazendo as maravilhas dele através de cacheiros viajantes que não o conheciam, que estavam sendo pegos de surpresa pelo poder do Deus de Israel. Essa mulher agora já atravessou o rio há muito tempo. Quando
Os espias chegam, que ela olhou para eles, ela os amou e se sentiu responsável por eles. Eles estavam correndo perigo. Ela não podia deixar que eles fossem afetados. Ela foi levantada ali como proteção para eles. Ela os escondeu, ela tomou, escondeu, protegeu e se colocou na frente. Cabeça na guilhotina pelos meus irmãos de Israel. Depois que passou o perigo, ela vai com calma, a calma de uma mãe cuidadosa, e ela diz para eles: olha, bem sei, versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quem disse para ela? Quem disse para ela que foi o Senhor que deu essa terra? Senhor com letra maiúscula. Não foi Baal, que era o Deus que ela conhecia. Quem foi que revelou isso no coração daquela mulher? Quem foi? Bem sei, essa mulher estava convencida. Em algum lugar no coração dela, Deus gritava: a terra é do meu povo, abre mão. E que o pavor que diz caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque ouvimos dizer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor fez as maravilhas diante de vocês, para tirar vocês, como estava anunciado. Agora, deixa eu dizer para vocês o que está acontecendo. Desmaiou-nos o coração, versículo 11. Em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Ela pregou o Deus onipresente aos espias de Israel. Eles tinham ido ali para ouvir, para ver. Ide e observai a terra e Jericó. Eles não foram para canto nenhum, foram para o prostíbulo. Ela entrega para eles o que está acontecendo na terra e em Jericó. Toma de presente. E eles levaram, no versículo 24, quando eles voltam, eles dizem a Josué: certamente, ouviu de quem essa palavra? O Senhor nos deu esta terra. Quem foi que disse isso? Raabe. Nas nossas mãos. E todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. Eles pegaram a palavra de Raabe e entregaram para Josué. Josué pensou: mas esses homens espiaram a terra toda. Eles estão sabendo tudo. Raabe entregou a chave para eles. Promessa de Deus a Abraão: anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. Deus entrega a chave a uma mulher. Na boca dessa mulher, na atenção às notícias que ela ouve, no lugar mais improvável para uma mulher de Deus e mais certo para saber uma notícia. Quantas vezes nós esquecemos que Deus fez a mulher com um propósito? E um desses propósitos é que ela anuncie,
Quando você vê em Mateus, no capítulo 27, vamos ler só um pouquinho do versículo 27, do capítulo 27, e um pouquinho do 28, que é para chamar a atenção de uma coisa. Rapidinho sobre duas mulheres, e aí eu termino, tá? Versículo 27, capítulo 27, versículo 57, está escrito assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Olhe bem a atitude desse homem, preste atenção a esse enterro. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma pedra grande para a entrada do sepulcro, se retirou. Que enterro! Ninguém para ajudar. José levou o corpo do Senhor, botou dentro de uma rocha, rolou uma pedra e foi embora. Quem estava nesse enterro? Para onde foram os discípulos? Para onde foram aqueles a quem ele curou? Os aleijados, os cegos, os mudos, os endemoninhados que ele libertou. E a Bíblia diz que ele se retirou. Quem é que estava lá? Achavam-se ali sentadas em frente à sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Que Maria Madalena? Quem era ela? Uma mulher rica de Magdala. Quando você lembra de Magdala? Ali junto de Cafarnaum, quando nós fomos, que tinha a casa de Pedro, aquela vila que tinha umas pessoas assim na praia, é Magdala. Era dali que Madalena era, ela fazia farra dela ali. Ela tinha 7 demônios, um para cada dia da semana. Mas ela era uma mulher rica. Você já pensou o horror que essa mulher aprontava ali no meio dos pescadores? Infeliz. Tanta gente rica e infeliz que eu conheço. Um dia Jesus chegou na vida dela, ela era vizinha de Pedro. Mandou embora os 7 demônios. Aquela mulher enxergou. Aquela mulher foi liberta. Ela passou a seguir Jesus. Agora está ali o Senhor dela. O corpo sozinho dentro de um sepulcro. Ela está aqui sentada. A posição dela é de quem? Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida agora? A minha vida mudou faz 3 anos. E agora? Será que aqueles demônios vão voltar? Quantas coisas se passavam no coração de Maria? Estava lá sentada. Mas ela tinha que sair dali. Ia começar o Shabat. Quando foi no sábado, eu não sei como aquela mulher passou o dia, mas quando virou o ponteiro para domingo, ela já podia ir para o sepulcro. Ela foi com a outra Maria. No capítulo 28, aqui está escrito: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e a outra Maria, as duas, né, foram ver o sepulcro. Ver o quê? E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. Quando eu prego isso, eu prego o sermão do anjo sentadão. Sentou. Que anjo. O seu aspecto era como o relâmpago e a sua veste alva como a neve.
Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, olha com que eles falaram com os guardas. Não. O anjo, dirigindo-se às mulheres, as duas, disse: não tem mais. Não tem mais. Porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. O anjo já não falou? Falou. Mas o anjo sabe como é a mulher. Disse: vem cá. Vinde ver onde jazia. Vem cá. Vem ver que está vazio para você anunciar. Porque vão lhe dizer que ele não ressuscitou, mas você vai ver. Vinde. Pois elas foram. Elas foram. E depois, agora vocês viram? E depois, depressa. E dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós, é adiante deles, de vós, para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. As mulheres com esse material para entregar, essa notícia grande, elas correm com tudo e saem correndo. Gente, era de madrugada, pelas ruas de Jerusalém. Ele foi enterrado do lado de fora de Jerusalém. E chegaram lá, a mulherada falava. Maior notícia do universo. Entregue uma mulher. Quem era essa mulher? Sabe-se lá o que é que uma mulher que tem 7 demônios faz, meus irmãos. E a outra não se sabe. Mulheres. A mulher, Jael, ela arrebentou o exército de Jabim. Enfiou-lhe uma estaca da tenda. A tenda eram 3 estacas. Assim, ó. Misericórdia, eu não aguento levantar isso. 3 estacas. E um pano por cima. Ela tirou uma, o que aconteceu? A tenda caiu. Ela tirou uma estaca da tenda, mirou o cabeção de Císera e foi com tudo, pá, com um martelo, pá, pá, enfiou ele. Veio lá para a porta da tenda, Baraque estava correndo. Ei, Baraque! Para de procurar, meu filho, já fiz tudo. Aqui, ó, o homem que você está procurando. Ele estava espetado. Eu não sei o que foi feito de Jael depois. Porque a mulher dele espetou, matou o general do exército do rei de Canaã. Como é que este homem ia dormir com essa mulher de novo? Eu não sei como foi, mas ela fez. Débora, esposa, profetiza, juíza. Baraque, Deus disse para a gente ir, só você for. Então tá bom, eu vou, mas a honra será dada a uma mulher. Um homem que vai esconder debaixo da saia da mulher. Baraque. Baraque. Eu não sei como bota o nome de um filho, Baraque. Mas botou. Quando nós olhamos, tantas mulheres, Jael usada na hora dela, Débora usada na hora dela, Madalena na hora certinha dela para servir a Jesus com os seus bens. Certinho, Raabe. Nunca mais se ouviu falar em Raabe, mas ela se torna uma das ancestrais de Jesus. E nós? Que mulher é essa que Deus criou para esse tempo? João foi chamado por Jesus, ele ainda era muito jovem. E ele viu todo o evangelho.
Ele andava com Jesus, ele viu Jesus andando, comendo, chorando, tudo. Depois ele viu Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto, ressuscitado. E ele viu Jesus subindo aos céus. Ele sabia que a menina dos olhos de Deus é a igreja. É essa comunidade de pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. É esse remanescente que Deus quer levantar da terra primeiro. É o primeiro fruto, é a primícia de Deus na terra. Ele sabia. Quando ele estava em Patmos, ele ouviu a voz que diz: João, vem para cá, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Ele viu uma porta aberta no céu. E ele foi sugado, e ele se encontra na sala do trono. Maravilhado, em espírito. Ele viu tudo, ele descreve tudo para nós. No capítulo 4. Capítulo 5, a atenção dele se prende ao livrinho, todo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que estava na mão de Deus. Ele vê o cordeiro tomar o livrinho. O livrinho é a escritura de posse do planeta Terra, que Adão perdeu, voltou para Deus. E Deus cria um homem na terra para receber. Agora, o livrinho está na mão do cordeiro, ele vai abrir. Cada selo que ele abre tem uma repercussão na terra. O primeiro selo, ser vivente chama, vem o evangelho do engano. O evangelho da aparência. O evangelho do cristianismo sem cruz. O evangelho da graça barata. Porque seu cavaleiro tem arco, mas não tem a flecha. E ele não é nobre de nascimento, porque ele vai ser coroado. Ele não vem coroado. Esse evangelho do engano, da falsa notícia, porque assim que Jesus traz o seu evangelho verdadeiro, o diabo cria o falso. Quando Jesus deixa a igreja dele verdadeira, o diabo monta a igreja dele falsa. Então, por causa disso veio o cavaleiro vermelho. O homem recebe o espírito da morte, do derramamento de sangue. Por causa disso veio o cavaleiro da fome. E por causa da fome veio o cavaleiro da morte. E por causa disso veio o cavaleiro dos mártires. E assim por diante. Cada selo abre uma situação para a terra. No 7º selo, vem as 7 trombetas. Cada trombeta aperta 1/3. Primeira trombeta, 1/3 da terra. Segunda, 1/3 do mar. Terceira, 1/3 dos rios. Quarta, 1/3 dos corpos celestes. E assim vai. Na 7ª trombeta, vem as 7 taças. O anjo estava mostrando tudo para João. E João estava agoniado. Já mostrou o julgamento da grande Babilônia. E cadê a igreja? A igreja é tão importante. A comunidade dos remidos do Senhor. Cadê a igreja? Onde está a igreja? João estava enlouquecido. Capítulo 19. É o capítulo da noiva. É o único assunto precedido de 4 aleluias. Olha o capítulo 19 de Apocalipse. Olha o capítulo 19 de Apocalipse. Primeiro eu quero dizer para vocês que só podia ser nós mesmo. E a barulheira que vai. Capítulo 19. Você vai ver. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Bota multidão. Multidão. Essa multidão vem de todas as nações da terra. Vem japonês,
vem chinês, vem coreano, vem português, vem brasileiro, vem cubano, alemão, italiano, grego. O que você souber de nação, a multidão vem toda arrancada assim da terra, cada um glorificando a Deus na sua própria língua. Você já imaginou a confusão que João ouviu? Única palavra comum a todos eles é aleluia. Quando diz aleluia, o japonês diz ariruia. Só aleluia. E ele diz, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como voz de numerosa multidão dizendo aleluia. Segundo aleluia vem no versículo 3. Segunda vez disseram aleluia. Terceiro aleluia. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram Deus que se haja sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E depois vem o quarto aleluia, no versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Você sabe que em Apocalipse águas são nações. Como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O pobre do João, agora, vai pagar um mico violento. Ele estava tão emocionado, mas ele estava tão emocionado de ver a igreja arrebatada, que ele vai fazer uma coisa errada. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Como o cristão sabia que não era para adorar, como o judeu sabia que não era para adorar, mas fez. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia é a palavra. Aqui é o momento do arrebatamento. É essa noiva que ocupou a mente, o sonho de Deus por milênios. Enfim, ela é arrebatada da terra, de muitas nações. Hoje nós estamos aqui por um trabalho, pelo mover do Espírito Santo nesse último momento. Meus irmãos, o final dos tempos começou na descida do Espírito Santo. Houve a chuva temporária, a chuva que inundou e que encharcou a terra, o Espírito Santo. De lá para cá tem vindo chuvas de primavera, aquela que vem para aqueles avivamentozinhos. Mas no final, Deus vai levar a grande colheita dele. Você é chamada como noiva agora. Noiva é essa comunidade dos gemidos do sangue de Jesus. O que eu quero lhe pedir nesse momento é atenção. Você abra a sua Bíblia, aí Apocalipse 17 e Apocalipse 21, assim que nós vamos. Agora entram em ação os anjos que já receberam as taças. No versículo 17, João diz, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas,
que descansa, que reina sobre muitas nações. E com quem se prostituíram os reis da terra? E com o fio da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. No capítulo 21, versículo 9, João diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha para mim, né? No início, nós vimos uma mulher, Eva. Eva ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do diabo. Ela fez uma escolha. Ela escolheu seguir o que o diabo estava dizendo. Tudo o que aconteceu começou pela casa dela. O marido a desprezou. O filho assassinou o outro. Bem, isso foi pouco diante de tudo o que aconteceu. Hoje nós temos que voz seguir, para onde olhar. Eva olhou e escolheu a voz do diabo. Nós temos Babilônia e a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, porque Babilônia é a mulher do diabo. Nós podemos ficar fascinados e presos ao glamour de Babilônia. Ou nós podemos ficar atraídos pelo brilho da Nova Jerusalém. Porque Babilônia tem glamour, mas a Nova Jerusalém tem luz, tem brilho. Babilônia está no deserto. A Nova Jerusalém está sobre uma elevada montanha. Nós precisamos sair daqui sabendo que nós pertencemos à Nova Jerusalém. Porque nós somos a noiva hoje. E nós precisamos proclamar o nosso reino hoje. Somos pecadores. Cada uma veio de uma situação diferente, se arranhando pelo deserto da vida, da solidão, das necessidades, até o dia que fomos alcançados. Jesus Cristo que diz para a sua noiva: vem comigo do Líbano, querida minha, vem comigo do Líbano. Vem comigo do Senir, do Amaná, do covil dos leões, do monte dos leopardos. Vem comigo da prostituição. Vem comigo da idolatria, da feitiçaria, da falsa religião. Vem comigo de todas as abominações, mas vem. Vem. É esse o amor de Deus que nos constrange, que nos atinge. Você não pode se deixar levar por acusações. Satanás quer lhe acusar, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.